terceiro ano, né, ADM, técnico, matemática financeira. Vamos lá, conforme eu falei, nós temos o estudo dirigido com mais detalhe, com mais explicaçõezinhas sobre PA, como é que é montada a razão, os tipos de PA crescente, decrescente, constante, né? E aqui eu estou botando alguns exemplos para vocês, gravando esse vídeo com alguns exemplos para nós resolvermos os exercícios. Então vamos lá, o bem básico. Vamos lembrar, PA, termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes o R. Termo geral, primeiro termo, número de termo e a razão. SN, soma dos termos. Primeiro termo somado com o último, multiplicado por N, quantos termos eu tenho, dividido para 2. Soma dos termos da PA. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Primeiro tem uma PA formada por 10, 13 e 16. Ele pede para determinar a razão. Para eu determinar a razão, basta eu escolher o segundo termo, né, a partir do segundo em diante, e diminuir pelo anterior. Então, 13 tirar 10 dá 3, ou 16 tirar 13 dá 3. Então, a razão é 3. Certo? Como é que eu faço para calcular o 21º termo? Bom, você aplica na fórmula, né? Qual é a fórmula para se calcular? Aqui, ó. Ele quer calcular o 21º, então é o A21. Então vai ficar A21 igual o A1, que é o primeiro, soma, abre parênteses, 21, que é o valor do N, esse N é o mesmo daqui, então é esse, menos 1 da fórmula, vezes a razão 3, que eu acabei de achar agora, que eu sei que está indo de 3 em 3. Aí você aplica a regrinha, ó. 21 a 21 igual 10 mais 21 menos 1, 20, multiplicado por 3, 60. 60 somado com 10, 70. Então o 21º termo é 70. Aí agora na letra C, ele pediu para calcular a soma dos 50 primeiros termos. Imagina uma PA com 50 termos e você tendo que fazer a soma de cada um, né? Então para isso tem a fórmula. A fórmula é esta daqui. SN igual a 1 mais a N multiplicado por N dividido para 2. Mas percebe que nessa PA eu tenho o primeiro termo, mas eu não tenho o último. Então antes de eu aplicar aqui na fórmula, eu tenho que achar o AN. Então vamos lá. A50 igual a 10, que é o primeiro termo, mais 50 menos o 1 vezes o 3, que é a razão. A50 igual a 10 mais 50 tira 1, 49. E 49 vezes 3, 147. Somado com 10, 157. Então, o termo 50, né, o 50º, é 157. Aí você joga na fórmula, que é primeiro termo, somado com o último, mais 50, que são 50 termos, dividido para 2. 10 mais 157, 167. Multiplicado por 50, porque aqui eu dividi, que dá 4.175. Então a soma dos 50 termos, primeiros termos desta PA, é 4.175. Bom, quantos múltiplos de 7 existem entre 65 e 650? Então tem que saber, depois do 65, qual é o primeiro múltiplo de 7, que é de 7 em 7. Então é o 70. Tá? E antes de 650 é 644. Beleza? Então ele fica sendo o primeiro e esse fica sendo o último. Aí eu jogo aqui na fórmula, ó. A N, que é o 644, igual ao primeiro termo, que é 70, mais N, que eu quero achar, que eu quero saber quantos números são, né? Menos 1 da fórmula, vezes 7. A razão é 7 porque é múltiplo de 7, está indo de 7 em 7. Passa 70 para lá, faz propriedade distributiva, depois passa o menos 7 para lá como mais, aí vai dar 7N igual a 581. Que é esse menos esse mais esse.